Fala galera, muito bom dia. Hoje, dia 3 de maio, né? Domingão. Vou fazer um resumo rápido aqui da leitura de mercado de todos os ativos, tá? Que eu desenho para vocês terem uma exemplificação a mais do que só as marcações, né? Os desenhos. Então vamos lá para vocês compreenderem um pouco do racional das operações. Bom, começar pelo dólar aqui, né? Gráfico de 60 minutos, olhando sempre a nossa base operacional. Não vou ficar olhando hoje macro, base, micro, etc. Vou focar na explicação bem objetiva para vocês, beleza? Dólar, na base operacional a gente vem forte numa tendência de baixa, né? Houve uma acumulação e na sexta-feira o mercado fez um rompimento dessa acumulação, né, para baixo. Então a gente tem um início aí de bandeira de baixa, mercado perdendo mínimas, tá, pessoal? Vem buscar aqui na região do 49,60, 49,50, depois 49,25, né? 49,30. Lá para baixo, com foco em rompimento. O dólar ainda bem forte para baixo, onde você deve ter atenção na linha azul aqui, ó. 4990. 4990 é o ponto que precisa ter atenção ao dólar, tá? Porque se ele começar a ficar trabalhar no campo positivo, né, principalmente acima do 97, 98, ele retorna à lateralidade e frustra a movimentação de baixa. E aí, de novo, né, pensar em operações de reversão, tendo em vista que ele vai voltar para a acumulação. Índice. Nossa base operacional também. Índice reverteu o movimento de alta, né, acelerou a queda. A gente tem uma movimentação de ignição aqui, uma segunda movimentação de ignição aqui, né? Repare que o mercado cai, bandeira e continua caindo, né, a partir desse ponto. Então aqui é o movimento principal do índice. E aqui a gente teve aquela volta, né, retomada na sexta-feira, não, perdão, né, na quinta-feira, sexta foi feriado, que já era até previsível, teoricamente, né, mandei um áudio para vocês antes do mercado abrir falando sobre isso, que era o último dia do mês, fechamento de mês, né, para mostrar um resultado um pouco melhor do índice, fechou aí, deu uma puxada para cima, tá, mas por enquanto, enquanto tiver abaixo da região do 91, tá, e da região dos 90 e 700, a gente tem aí uma possibilidade de continuação da queda. Essa linha que eu coloquei aqui, né, esse quadrado, na verdade, o que é, né? É onde teve a troca para aceleração, tanto para queda quanto para alta. Então, para confirmar a movimentação de baixo, o ideal é que ele trabalhe abaixo dessa movimentação, ou seja, comece a perder fundos aqui, tá, que ele criou na quinta-feira, volte para dentro da LTB, tudo bem que ela é bem íngreme, né, pela movimentação, volte a trabalhar abaixo dela e acelere a movimentação, tá? Apesar de eu ser pelo movimento vendedor de índice, a gente precisa ter cautela, tá? Principalmente na região do 88,700, que é um bom suporte, tá? Bom suporte. Então, por enquanto, a minha leitura também é para baixo do nosso índice aí, infelizmente, tá? Ouro, pessoal. Ouro trazendo base operacional também. A gente teve essa barra de ignição, né? Lembra que nós havíamos uma lateralidade. Deixa eu pegar um quadrado aqui no ouro. Retângulo. Nós havíamos uma lateralidade aqui, ó. Peguei a ferramenta errada. Acontece. Aqui, quadradinho. Nós havíamos essa lateralidade aqui, né? E o mercado fez o rompimento. Então, por enquanto ele estiver abaixo dessa barra, a gente ainda continua pressionado de queda aqui na base operacional, tá? Muita atenção às extremidades para negociar. A gente tem fundo, né, intermediário aqui, relevante, mas intermediário. Fundo principal lá no 45,10, né, 45,15. E aqui a gente está tentando se manter, né, numa movimentação de alta. Acima do 46,07 a gente tenta se manter numa movimentação de alta, né? Veja aqui, ó, pelo aumentando o zoom, que ele está segurando exatamente no gap de barra, né? Ele deu uma barra forte aqui de referência, não deu continuidade na movimentação, veio buscar o gap aqui, né, como um suporte intermediário na região do 4607. Por enquanto, tá? Se perder essa movimentação, a gente vem forte para baixo, porque está falhando a barra possível de gatilho aqui do ouro,
tá? Então vamos ficar atentos a este ponto. Deixa eu trazer o Bitcoin para cá também. Bitcoin, pessoal, o desenho é o mesmo, né, há muito tempo. Então a gente vem de um padrão de queda e agora, né, ele conseguiu trabalhar acima dos 74.200, que é a minha principal zona aí de suporte, né, na hora que ele estava caindo. Então houve agora troca de polaridade, onde era, né, resistência aqui está começando a virar suporte. E o que que a gente tem agora aqui é um caixote. Tá? Se ele conseguir trabalhar acima dessa movimentação do caixote, ele confirma a volta do Bitcoin, né? Ou seja, o Bitcoin começar a subir. Por enquanto, a barra que fez o gatilho está segurando ainda, né? 78.500 ali, 78.600. Daqui para cima pode ser uma boa aceleração do Bitcoin, estopa o movimento principal de queda. Repara que o preço está exatamente no gatilho, né, da venda aqui, ó, no gatilho da venda. Então precisa fazer essa troca aqui no gatilho para o preço começar a subir e aí a gente vai ter a movimentação da seguinte maneira, né? Movimento de alta, acumulação e aí uma possibilidade de rompimento. Daí o preço voltar a subir do Bit. Beleza? É isso que está de olho, mas primeira vez que realmente começa a ter um padrão comprador no Bitcoin, tá? Ainda não ganhou uma região interessante aqui, mas já começa a ter um padrão comprador no Bitcoin. Deixa eu voltar esse desenho para lá. Vamos falar agora de pares de moeda. Tá? Pares de moeda, dólar e ien. Tá? Coloquei aqui no gráfico de 4 horas, então o mercado estava em tendência de alta, né? Lateralizou, deu uma senhora porrada. Né? Até mostrei isso para vocês na quinta-feira, um movimento ultra atípico, né? Ultra atípico, vai demorar para você ver uma barra deste tamanho num gráfico de 4 horas do Bitcoin. Né? Veio testar suporte aqui embaixo, está segurando nessa movimentação. E olhando mais no curto prazo, né? Vamos aqui para um gráfico de 1 hora, para operar ele mais tranquilo. A gente tem fundo duplo dessa movimentação, mas ao mesmo tempo tem uma região de lateralidade, né? Que está sendo segura ali de resistência pela barra gatilho, ó. A barra gatilho forte de venda, foi lá, voltou, testou a barra gatilho. Tá falhando o rompimento de fundo, tá? Pode até ter uma volta aqui do ien, dessa queda aqui acelerada, até os 58.300. Mas por enquanto, pessoal, ele demonstra uma possível lateralidade, né? Fundo, fundo, topo e topo. E por esta movimentação, né? Ou seja, por esta barra que é muito forte, né? Acelerada, eu ainda optaria, tá? Por trabalhar no lado vendedor, tá? Do lado vendedor. Mas vamos ver o que o mercado apresenta. Por enquanto, nas últimas, sei lá, 50 horas talvez, o mercado está lateralzinho aqui, tá? Pensando em uma movimentação de baixa. Lembrando, e os estudos que eu passei para vocês, tá? Principalmente do mercado internacional, falando do Forex, analisa primeiro o gráfico diário para você entender o estudo e depois desce até o gráfico de 1 hora. Tá? Libra dólar, gráfico aqui de 4 horas. Então a gente teve fundo duplo, barra de ignição, lateralidade e movimento de ignição. Este movimento aqui, ó, é basicamente o movimento que está no bit, né? Ele precisa ganhar a máxima para poder montar a continuidade aqui, tá? É tipo isso aqui do Bitcoin. Mas enfim, uma barra de ignição, outro movimento de ignição, agora o preço está dentro de uma lateralidade, tentou fazer o rompimento e falhou aqui no gráfico de 4 horas, tá? Então, por enquanto, a gente pode ter libra dólar recuando, tá? Tá numa região alta. Qual é o importante para vender aqui? Ele ficar abaixo do 35.880, tá? 1.35880. Ele se mantendo aqui, a gente tem um risco-ganho excelente da movimentação, né? Pensando numa lateralidade, ele pode buscar fechamento de gap aqui embaixo, que são 500 pontos para baixo, e quem sabe voltar aqui na zona de suporte, né? Que seriam 950 pontos para baixo. Pensando em um trade, né? De venda com stop lá na máxima, né? Na pior das hipóteses, com stop lá em cima, cara, tem a possibilidade de um ganho maior do que 1 para 1, tá? Maior do que 1 para 1.
rejeição aqui foi interessante, principalmente no gráfico de 4 horas, né? Você vê que ele tenta fazer o gatilho e toma uma porrada, já reverte o fundo e pode ter uma aceleração do movimento aí para baixo. Então, o ideal aqui é tentar esperar um pullback para pegar ele mais na risca. Mas se ele abrir por aqui, né, tentando perder fundo, fazendo padrão de fundo, dá para fazer um bom trade, ainda mais pensando no swing trade, tá? Dessa operação. Dependendo que ele formado um excelente trade, tá? Excelente trade. Vou voltar aqui para o gráfico de 4 horas, que eu vou deixar assim até segunda-feira de manhã, tá? Quando eu vou iniciar as operações. E agora aqui, euro-dólar. Brito, o mercado abre domingo, você não opera? Não, domingo não opera. Tá? Euro-dólar, vamos para o gráfico de 4 horas também. O mercado também montou fundo. Movimento gatilho, né, que estopou as resistências anteriores. Bandeira de alta, subiu. E aqui a gente teve um novo movimento de ignição de baixa. Então a gente teve uma ignição de alta e uma ignição de baixa. E atualmente o preço está onde? Travado exatamente nesse range. Tá? Onde o preço fechou na pior das hipóteses, que está bem no meio. Eu tenho uma linha aqui também, tá? Fechou bem no meio do caixote. Então, assim, 50% dos lados, né, de movimentação. Se a gente olhar o movimento mais fechado, ele está vindo, né, de uma porrada de baixa que está segurando o movimento. Tá? Mas aqui, realmente, onde ele está, 1.17186, o ideal é esperar se ele vai montar um padrão de alta ou um padrão de baixa aqui. Tá bem no meio do pagode. É uma zona interessante de trade, mas aqui depende de padrão, tá? Muito. Depende muito de padrão. Aqui em cima e aqui embaixo é mais tranquilo de a gente buscar por vendas em cima, né? Compras embaixo. Mas aqui no meio, realmente ele está na região mais complicada, né, da movimentação. Tá? Então, isso daí foi uma passada rápida sobre as bases operacionais, o que eu espero do mercado, como a gente vai negociar ele, né, principalmente na segunda-feira, né, para ver como vai ser o comportamento, verificar se está seguindo a linha do viés com base nos estudos ou se ele está trazendo um movimento diferente, um ciclo diferente. Novamente, o mês de maio é abençoado para vocês com muitos gains. Não precisa operar todos os ativos, opere o ativo que você mais se identifica, fique foda nele, tá? Fique bem atentos às nuances, aos detalhes do que cada ativo proporciona, né? Entenda o ciclo que eles estão negociando, entenda a volatilidade atual dele e tire o melhor proveito possível. Lembra que você tem algumas estratégias, na verdade diversas estratégias, diversas formas de negociar o mercado, mas sempre fique atento a ciclo, volatilidade e tendência, principalmente para você entender qual estratégia vai performar, ou melhor, tem a possibilidade de performar melhor do que as demais. Um grande beijo para vocês e até segunda-feira.